Eu queria convidar vocês para a gente ficar em pé agora e lermos esse texto aqui de Romanos, em reverência à palavra de Deus. Porque Deus não salva a todos? Ele é injusto? Seria Deus injusto em não salvar a todos? Paulo vai explicar então isso aos romanos. Eu coloquei aqui nessa manhã esse título para esse sermão, né? Dependentes da misericórdia. Nós, o povo de Deus, somos dependentes da misericórdia de Deus. E tento explicar então essa questão de o porquê Deus não salva a todos. E nós vamos agora para os versos 14 do verso 9, capítulo 9 de Romanos, versos 14 a 18. Se nós lermos todo esse capítulo 9, nós vamos ter inúmeras respostas aqui para essa discussão, certo, irmãos? Mas esses versos, eles são centrais para a gente entender melhor o que é que Paulo queria, o que é que Paulo pretendia aqui e, na verdade, o que o Espírito Santo pretendia falar à igreja lá em Roma, usando o apóstolo Paulo e inspirando o apóstolo para que ele escrevesse tais versos. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? A afirmação é: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, vejam como isso é interessante, irmãos. Pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Palavra do Senhor, que Deus aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus da misericórdia, Deus da graça, Deus do amor, nós te louvamos por estarmos reunidos em teu nome nessa manhã, como teu povo, como jovens, como irmãos, saboreando a tua palavra, desfrutando da tua palavra e sendo iluminados por ela, Senhor. Que agora o Senhor use o teu servo. Ele é pequeno, ele é pó, ele é pecador, mas o Senhor o salvou das trevas, o chamou de forma eficaz, o designou como ministro da tua palavra, do teu evangelho, e hoje por tua graça o Senhor ilumina o coração do teu servo para que ele também possa trazer iluminação para o teu povo. Então toda a obra é tua. Use esse teu servo para o louvor da tua glória, e que tanto os adolescentes, como os jovens, como os adultos e toda a igreja de Cristo possa voltar pelo menos para o almoço nesse primeiro momento já cheio da tua palavra, e possa ter esse desejo de retornar para aprendermos mais de ti. Fortalece o teu povo, edifica a tua igreja. E se porventura o Senhor também quiser salvar alguém nessa manhã, que assim o Senhor faça, porque o Senhor tem poder para isso. Nós confiamos na tua direção, e é no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa questão da eleição e da própria misericórdia de Deus aqui diante dos seus eleitos, eu quero trazer um breve panorama dessa carta de Paulo aos Romanos. Esse verso 18 é um verso chave para esse desenvolvimento, né? Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer também endurece. Esse verso 18 é um verso importante nessa explicação. O apóstolo Paulo, irmãos, ele pretendia chegar aos confins. O apóstolo Paulo pretendia chegar, traduzindo, né, nas nossas palavras, ele pretendia chegar ao fim do mundo pregando o evangelho. A Deus, ele de forma graciosa salva Paulo. E no capítulo 9 de Atos nós vemos o próprio Deus falando que chamou Paulo para sofrer pelo nome de Cristo, para sofrer pelo seu evangelho. E Paulo é esse vocacionado para uma grande missão. Paulo é esse que antes da fundação do mundo já tinha sido pensado, né, dentro do conselho divino para ser esse 12º apóstolo.
e ele aprendeu do próprio Cristo, porque apóstolo quer dizer isso, testemunha ocular da ressurreição. O apóstolo Paulo vê ali naquele caminho de Damasco o Senhor Jesus falando com ele literalmente, e ali, depois do seu chamado à conversão, Paulo passa um tempo de 3 anos aprendendo diretamente com Cristo ali no deserto de Arabá. Assim como os 11 aprenderam, Paulo também aprendeu, e o desejo de Paulo era pregar até os confins, porque ele foi chamado para isso, para ser apóstolo dos gentios. E o objetivo então de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, é pedir apoio missionário. A gente não está falando aqui quando a gente estuda a carta de Romanos, principalmente o capítulo 9, a gente fica pensando, mas os reformados utilizam muito essa questão para falar de eleição, de predestinação, enfim, de termos técnicos, e não é isso o cerne dessa carta, embora ele desenvolva os temas da soteriologia e de toda a base doutrinária para uma igreja e relacionado também ao evangelho, né? Paulo ele escreve muito sobre o evangelho de Cristo, mas o objetivo principal, primaz, é o apoio missionário. Todo cristão é um missionário, como disse Charles Spurgeon, ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor, porque uma vez que o cristão ele é despertado por Deus para a salvação, o objetivo dele é viver para a glória de Deus, é obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então todo cristão ele é um missionário, mas Paulo era um missionário específico, desse que foi levantado para plantar a igreja, para revitalizar a igreja, e ele está aqui. Ele sabe daquela condição. A igreja em Roma era uma igreja estratégica para a evangelização, assim como Cupira é uma igreja, um ponto estratégico, a congregacional de Cupira é um ponto estratégico para uma boa doutrina, para uma boa vivência do evangelho na forma prática. Paulo sabia que aqueles irmãos que se reuniam nas casas, porque a igreja primitiva ela não tem esse molde, né, aqui de templo. A igreja primitiva era uma igreja que se reunia nas casas, mas aquela reunião ela tinha um princípio litúrgico, ela tinha oficiais, ela tinha uma identificação com Cristo. E a igreja primitiva, mesmo se reunindo ali, pelo menos 3 grandes igrejas, fazendo parte dessa igreja cristã que se reunia em Roma, tinha o objetivo de apoiar Paulo também. E ele disse: olha, eu estou com a necessidade de ir aí para colher algum fruto dos irmãos, mas também para dar algum ânimo, algum consolo da minha parte para os irmãos. E eu queria que os irmãos observassem que a carta de Paulo aos Romanos não começa falando nada nesse quesito doutrinário, embora comece já mostrando pontos essenciais de uma boa doutrina. Acompanhe comigo aí a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Veja o que ele diz: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Veja aí que eu relacionei agora esse verso com tudo aquilo que eu já tinha dito antes. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então o Evangelho, segundo Paulo aqui, é algo prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Já era propósito de Deus que o Evangelho fosse pregado aos gentios desde o Antigo Testamento. E o raciocínio de Paulo agora, de uma forma mais cronológica, ele vai apontar um pouquinho para anterior ao Antigo Testamento, ou propriamente dito ao chamado do próprio Israel. Ele diz assim, acerca do seu filho. Então, se vocês olharem a mente de Paulo, ele está retrocedendo, ele está voltando e para trazer essa noção ao povo de Roma, que o Evangelho é prometido e providenciado por Deus por seu filho. Então já fazia parte da mente de Deus, no conselho divino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Evangelho ser anunciado entre as nações. As missões ou a missão já iria acontecer, porque isso faz parte do projeto eterno de Deus, da mente de Deus, do conselho de Deus. E ao passo que isso vai sendo executado, nós vamos vendo a forma, isso vai ganhando corpo. Cristo está lá na eternidade, a mensagem dele sai da eternidade à criação. Nós vemos a criação acontecendo e ali já estava sendo aplicado o Evangelho. Acontece a queda, mas ali também já estava sendo aplicado o Evangelho. O homem pecou, Deus ele vê a queda, mas em Deus não há mal algum. Ele não foi o ativo da queda. Quem foi o ativo da queda foram os próprios seres humanos. E Paulo está aqui mostrando que, de forma cronológica agora, no nosso tempo, na nossa época, isso vem acontecendo. O conselho divino, nós entendemos que ele já existia antes da fundação do mundo. As escrituras sagradas, elas são compiladas, e os profetas do Antigo Testamento dão testemunho dessa mensagem da salvação no Antigo Testamento. E agora eu, Paulo, separado por Deus, estou dando continuidade àquilo que já foi dito pelo próprio nosso Senhor,
pela igreja do Antigo Testamento, aqui aí nós podemos chamar de Israel, e agora com essa mensagem apostólica e essa mensagem evangélica porque ele está pregando o evangelho, que iniciou por nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora está acontecendo pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Percebam, irmãos, que a mensagem de Cristo basicamente é essa: ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Está vendo aqui que Paulo já está colocando assim, ele fala do Filho de Deus eterno, mas ele já fala da natureza divina, humana agora do Filho de Deus, e ele diz assim: declarado do Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, pelo qual nós recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Cristo. E ele termina esse argumento dizendo: a todos que estáis em Roma, amados de Deus agora para a salvação, chamados de santos, graça e paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, que Cristo é esse que nasce da descendência de Davi, e a sua encarnação mostra essa legitimidade para que ele pudesse ser rei de Israel e também rei da igreja. Então o evangelho, ele não foi uma coisa que foi um plano B da parte de Deus. Antes da fundação do mundo, resumindo, é isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar aos romanos, Deus já tinha um plano para a salvação, e o plano da salvação é exatamente esse. Deus escolhe Israel no Antigo Testamento, escolha divina mesmo, é Deus que quer que isso aconteça, ninguém pode interferir os decretos de Deus, e Deus escolhe Israel para que Israel, em primeira mão, ele comece a ser luz para as nações. Israel perde o seu propósito no Antigo Testamento, ele endurece o coração de Israel, ele salva os gentios, ele faz com que a pregação dos gentios agora alcance aqueles israelitas nacionais, mas agora eles vão se transformar em Israel de Deus, porque eles vão pertencer a esse povo espiritual que é a igreja. O nascimento em Israel não garantia de fato a eleição, mas a circuncisão do coração, a carta de Romanos vai falar sobre isso, é que mostra quem de fato é de Deus. Há muitos israelitas que nasceram na nação de Israel, mas não necessariamente eles são salvos. A gente vê isso no Antigo Testamento sendo concretizado ali. Quantas e quantas vezes a mão poderosa de Deus não agiu contra os falsos israelitas. Não necessariamente estar na igreja significa dizer ser igreja, ser salvo. Então essa mensagem é a mensagem evangélica, mas o centro do evangelho, irmãos, é Jesus Cristo. Então Paulo, ele traz essa mensagem também para os nossos dias, porque temos ouvido que o centro do evangelho é o coração do homem, o centro do evangelho é você. Se você pedir e ordenar, Deus faz, porque você pode decretar a Deus. Não, Paulo diz que é a respeito do Filho, ou seja, a antiga mensagem e a mensagem que está sendo pregada em seu tempo tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Pedir apoio missionário em Roma era pedir um apoio para que essa mensagem, essa boa notícia, centralizada em Cristo, 100% divino, 100% homem, ressurreto, vitorioso, poderoso, que está à destra de Deus, reinando com poder e glória, pregar o evangelho estava relacionado a isso, a pedir apoio para falar de Jesus Cristo, para mostrar que o evangelho alcança a todas as nações. Deus não é injusto, porque o evangelho, a queda foi global, mas o alcance também foi global. Deus não vai salvar a todos no quesito de todas as pessoas, mas em termos de totalidade, quanto às nações, Deus vai salvar o seu povo em todas as nações. Nessa manhã, irmãos, nós vemos a atuação da graça de Deus aqui em Cupira. Deus salvou essa igreja. Essa mensagem que nós estamos pregando, irmãos, ao modo do Antigo Testamento, era só para judeu. Ela, talvez humanamente falando, nunca chegasse na família de Delmar, do pastor Roberto ou de algum dos nossos irmãos. Se Deus não tivesse planejado isso, irmãos, como é que seria? A palavra predestinou em Efésios 1:3 quer dizer isso: organizar com antecedência, elaborar um plano eficaz,
trazer à tona tudo aquilo que já foi planejado, e Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. É isso que diz o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, então, apóstolo Paulo, entendemos, o Evangelho tem o cerne em Jesus Cristo. Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. O Evangelho foi prometido e anunciado na eternidade pelo próprio conselho divino, passou pelo Antigo Testamento, a mensagem profética falou sobre o Evangelho, sobre as boas novas de salvação. Israel foi instrumento para a proclamação da glória de Deus no Antigo Testamento. A Igreja de Cristo, o ministério apostólico, ele está pregando no Novo Testamento as boas notícias de salvação, essa grande mensagem de alegria que conduz homens à salvação. Ela chega a Roma, os romanos estão sendo alcançados, existem judeus que foram dispersos da sua terra natal pelos próprios imperadores romanos, e eles agora também estão em Roma, mas eles ainda trazem resquícios de antiga aliança, e eles estão sendo salvos porque eles estão abandonando o judaísmo e eles estão crendo no cristianismo, no projeto de Deus. E também os gentios que ali estavam, que viviam imoralmente, depravadamente, também estão sendo despertados, iluminados por Deus, vivificados por Deus. E Deus tem feito um grande plano ali em Roma, tem feito uma grande obra. Ele tem juntado dois grandes povos inimigos historicamente, mas mostrando que Ele é totalmente poderoso e eficaz naquilo que Ele faz. E Ele une esses dois povos, e a dúvida é essa que nós temos. Está certo, pastor Paulo, entendemos que Deus é gracioso, mas e essa questão? Por que todos não são salvos? Irmãos, decreto divino, vontade divina, e a gente vai perceber ele falando sobre isso. 3 grandes perguntas aqui estavam naquela questão, nesses versos de 9, capítulo 9, acompanhem comigo, meus irmãos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 31, até o verso 33, perdão, Paulo vai responder a 3 grandes perguntas. Primeiro, Deus falhou? Essa é a pergunta que a gente tem aqui, pelo menos dos versos de 1 a 6, vamos pensar assim: Deus falhou? Não, Deus não falhou, porque os judeus que estavam naquela igreja, jovens, poderiam dizer assim: e aquelas promessas feitas para os nossos pais, para Abraão, para Isaac, Jacó, para Davi, não vão acontecer? Então Deus falhou. Aí Paulo diz: não, Deus não falhou. Os projetos que Ele tem a cumprir, agora Ele está cumprindo por meio do seu povo, que é a igreja. Ela é esse povo, então Deus vai continuar. Quais são as promessas que nós ainda temos, irmãos? Nós temos promessas de vida eterna, de novos céus e da nova terra. Nós temos promessas de nova mente, novo coração, de imortalidade, de ressurreição. Todas essas promessas vão se cumprir, porque Deus não falhou, e Ele vai usar a igreja agora para administrar essa fala, para ensinar agora a todas as nações esse projeto final da parte de Deus. Israel começa anunciando, ele se perde, agora Deus resgata todas as pessoas, no sentido de nacionalidades, e todas as pessoas estão incluídas nesse povo que é a igreja, e Ele vai desenvolver o seu projeto de salvação. A segunda pergunta que estava ali presente, irmãos, quem sabe, naquela igreja é: então Deus é injusto, né? Porque se os planos dele não falhou, e se Ele ainda está agindo, então Ele é injusto, porque Ele só está escolhendo alguns, e poderia salvar todos. Essa doutrina, existem igrejas hoje nos nossos dias que defendem essa doutrina da salvação de todos. Ela é a chamada da doutrina do universalismo, que todas as pessoas, independente do que façam, das suas obras, enfim, no final Deus é bom demais, Ele é extremamente amoroso, e a salvação é para todos. Mas isso não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica é aquilo que está escrito, aquilo que foi registrado. E aqui, irmãos, Paulo vai dizer que Deus, Ele não é injusto. A questão aqui é que Deus é misericordioso. Eu queria que vocês pensassem nisso nessa manhã. Não pensem na salvação da igreja, de alguns dos eleitos, como se Deus fosse injusto. Pensem nesse sentido: meu Deus, que bom que Deus salvou, como Ele é misericordioso, porque a verdade é que pela justiça de Deus, só para os irmãos terem uma noção, o que é que diz Isaías 6, verso 3? Os querubins estavam ali diante do trono, e o que é que eles cantavam? Santo, Santo, Santo. O que é que diz Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 19, se não estiver equivocado no verso? Que o grande coral dos santos na eternidade estariam cantando o que mesmo? Santo, Santo, Santo. Quando nós perguntamos
Aquele que não ama não conhece a Deus. Qual é a resposta? Porque Deus é amor. Então, quando nós perguntamos qual é o atributo mais revelado de Deus nas Escrituras Sagradas, o que é que a gente sempre fala? É o amor. Deus é extremamente amoroso. Mas, irmãos, não existe amor sem a santidade. O amor de Deus é santo, e o atributo revelado, escrito nas Escrituras, que demonstra mais evidência nesse quesito, a glória de Deus é a junção de todos os seus atributos, mas a santidade é o atributo mais exaltado, porque em nenhuma parte das Escrituras, irmãos, vocês veem assim: Deus é amor, amor, amor. Mas em 2 vezes das Escrituras Sagradas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vamos ver santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, esse amor de Deus, ele é santo, santo, santo. Por causa desse amor santo, 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 o que é que aconteceria ali no Éden, meus amados irmãos? Uma vez que Deus diz, não coma, e os nossos primeiros pais comem, qual seria a consequência? Acabou a humanidade. Não existiria a igreja de Cupira, não existiria Delmar, Guilherme, estou falando aqui com os conhecidos, viu, Messala, só para fazer a ponte. Não existiria, irmãos. Os nossos primeiros pais já era para ter ali sido sepultado pelo próprio Deus. A ira de Deus, por causa da sua santidade, não tolera tal ofensa, então acabou tudo. Mas é isso que acontece. Vejam os sinônimos de depravação. 3 atitudes ali de um morto espiritual no Éden estão acontecendo. Quais são as 3 primeiras atitudes que Moisés tenta relatar ali no Éden? Ele diz que Adão, ele está morto para Deus, ele não tem mais o arbítrio de dizer eu vou ser santo como Deus é, até porque ele foi criado nesse sentido. Mas as 3 primeiras atitudes de Adão são essa: ele olha e ele tem medo de Deus. A segunda atitude de Adão é, ele traz para si figueiras, e para cobrir a sua vergonha quando a sua esposa, ele usa isso. Ele não busca a Deus, ele busca a justificação por obras. Qual é o terceiro argumento de Moisés ali no texto sagrado de Gênesis? O terceiro argumento é que Adão, ele culpa a Deus. Então a agência de Adão, o agir de Adão é totalmente mal. É por isso que nós, os reformados, defendemos a doutrina, da depravação total, que é essa doutrina que mostra que o homem sem Deus, ele não tem virtude alguma para a salvação, porque todas as suas atitudes levam eles para mostra que o homem é mau para agir. Suas ações para a salvação são más. Ele não consegue fazer uma ação boa para a salvação. Adão, ele mostra mesmo que o nível está caindo, irmãos. Ter medo é uma coisa, querer se justificar com figueiras, com folhas, é outra coisa. Apontar para Deus e dizer o injusto aqui é você, é outra coisa, irmãos. O que é que Deus faz então? Diante dessa situação, Deus chega e diz para ele: Adão, onde está você? Esse é o verso-chave de Gênesis. Adão, e é assim que ele faz com todo crente. Estávamos mortos em pecados e delitos, e por graça Deus chega e diz o nosso nome: Roberto, Michele, onde está você? A influência externa de Deus está na viração do dia. A influência de Deus externa está nas suas obras manifestas, na sua providência, no seu amor, no cuidado com a criação. As evidências da manifestação da misericórdia de Deus estão evidentes ao ponto de Deus ser extremamente justo, mas ser extremamente amoroso, ser extremamente justo e ser extremamente equilibrado, ao ponto de não dizer assim: eu vou destruir tudo, como quando nós nos revoltamos, que queremos fazer a nossa própria justiça. Mas a justiça de Deus é aquela que proporciona para Adão e para Eva vestes de santidade. Há um primeiro sacrifício ali no Éden, e agora, visto que Adão não consegue se achegar a Deus, o próprio Deus se achega a Adão. É isso que faz, inclusive, irmãos, o cristianismo ser completamente diferente das outras religiões. O mundo de Paulo era esse mundo que os deuses eram maus, que eles desciam dos seus montes lá, do Olimpo, entre outros montes, e eles queriam sacrifícios humanos. As doutrinas dos gentios eram doutrinas totalmente associadas à justificação pelas obras, mas o cristianismo é uma religião diferente, porque o cristianismo, o homem pecou, mas Deus é o ativo para a salvação, é Ele que dá o primeiro passo para a reconciliação. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma revelação.
É o ato de Deus se revelar, é o ato de Deus iluminar. No Antigo Testamento Deus se revelou visivelmente. Hoje Ele se revela por meio das Escrituras Sagradas e do Seu Filho. O autor de Hebreus fala sobre isso. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos sair daqui entendendo que se Deus salvou a minha vida e a sua vida, e Ele não salva a todos, isso não tem nada a ver com injustiça, mas isso tem a ver com misericórdia. Isso tem a ver com misericórdia. Então, com esse sermão, para terminar esse argumento de Paulo, ele vai, se nós tivéssemos tempo, né, pastor Roberto, a gente poderia dizer assim, ainda a terceira parte dessa pergunta, a primeira pergunta as promessas de Deus falhou? Não, elas não falharam, estão se cumprindo ainda hoje por meio da revelação de Cristo, da iluminação de Cristo. Deus é injusto? Não, Deus é misericordioso. A terceira pergunta podemos questionar Deus? Não, nós não podemos questionar Deus, porque quem é você, ô homem, para questionar Deus? Então o argumento de Paulo é esse, é mostrar que nós não temos condições nenhuma. Assim como Adão poderia ser fulminado, hoje não teria uma respiração nossa, um inspirar e um expirar, a não ser que a providência de Deus estivesse agindo. Glória a Deus pela sua graça e por sua providência, irmãos, em nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Com esse sermão, então, o meu objetivo não é mostrar que Deus é justo diante das suas ações, mas que também Ele é misericordioso com aqueles que Ele decidiu amar. Nesse momento eu falei um pouquinho sobre a carta, a introdução de mostrar o porquê essa carta foi escrita. Ela foi escrita para o apoio missionário, ela teve um quesito doutrinário muito importante, é chamada inclusive de carta magna do Evangelho. O tema central dessa carta é justificados pelo pastor Roberto. É assim, irmãos? Não, justificados pela fé. O justo viverá por fé, do início ao fim. Quando eu estava olhando a exposição do pastor Roberto, eu fiquei imaginando como o argumento bíblico é bonito, né, irmãos? Porque Deus é o ativo da salvação, a influência externa está acontecendo, o amor, a graça, a misericórdia, o despertar de Deus, o chamar de Deus, aquela mão que vai lá nas profundezas do inferno e chama o pecador, também está acontecendo. O texto de Efésios diz o quê? Que Ele nos ressuscitou, e ao mesmo tempo que Ele começa com o princípio da salvação, que é Cristo que justifica para a salvação, Ele dá a certeza, nós estaremos sentados com Ele. Mas Ele não diz isso, nós estaremos, o verbo ali é nós estamos aqui agora, mas no vislumbre de Paulo já tinha certeza. Então ele está falando de dois pontos extremos da salvação. Qual é? A salvação iniciada por Deus e a glorificação terminada por Deus, a consumação terminada por Deus. Então, do início ao fim, o justo viverá por fé. Agora, irmãos, vejam quantas vezes na carta o apóstolo Paulo vai falar que Deus não é injusto. Esse é o meu primeiro argumento. Por que Deus é misericordioso, pastor Will? O que é que o apóstolo Paulo estava falando ali aos romanos? A primeira fala de Paulo ali é que Deus ele não é injusto, Ele é misericordioso e Deus não é injusto. Anote isso aí, Deus não é injusto. Quem é injusto somos nós, os seres humanos, que não sabemos nada sobre santidade, sendo mortos em pecados e delitos, e queremos argumentar contra o Deus sábio, santo e verdadeiro. Isso é impossível. É a mesma coisa de uma formiga querer comparar a algo a um ser humano, de um besouro. Olha a mente do ser humano comparada de um animal, de um ser vivo. Supera em todos os aspectos. Paulo está dizendo então para a gente acalmar o nosso coração e não culpar Deus em achar, e aquele meu parente. A realidade é que o seu parente, nós, todo mundo, Adão e Eva, estávamos mortos em pecados e delitos. A realidade é que se Deus não intervisse nessa situação do pecado, estaríamos agora queimadinhos da silva, como churrasquinho queimado naquele lugar que arde como fogo e enxofre. Essa é a sentença. Então não vamos acreditar nos desejos do nosso coração, na influência pagã. Os gentios estão lá fora o tempo todo dizendo: eu consigo chegar no Olimpo, meu nome é Hércules, eu tenho força para alcançar os deuses, eu vou adentrar no santuário real e vou modificar a história dos deuses, porque os deuses são injustos. Isso é influência pagã. Quem começou com essa influência pagã dentro da igreja cristã foi Pelágio.
quando ele disse que o ser humano ele não é totalmente mau. Os pais da igreja nunca falaram isso antes. Irmãos, para a gente ter uma reunião conciliar na igreja, isso dura meses. Para um concílio na igreja católica ser afirmado, dura décadas, às vezes anos. E essa ideia de que o ser humano tem uma pequena bondade, vamos pensar assim, 99% é Deus o ativo e 1% sou eu. Era isso que Pelágio tentou argumentar, no mínimo, né? Eu estou tentando fazer esse argumento aqui com vocês. Isso foi condenado em 4 concílios da igreja católica, 450 até 1547, esse conceito não foi aceito pela igreja católica. E aí surgem algumas denominações atualmente para dizer que nós somos aqueles que decidem a salvação. Hoje, se você quiser, você pode. Podemos, irmãos, mortos em pecados e delitos. Como é isso? Não é porque Deus é injusto. Eu consigo resistir ao poder de Deus. Consegue mesmo. Já pensou o Filho de Deus dizendo na cruz assim: Deus meu, afasta de mim esse cálice. Deus meu, por que me abandonaste? E algumas pessoas dizem: não, eu consigo resistir à força, ao poder, à graça, à soberania de Deus. Isso é impossível, irmãos. Isso é paganismo. Isso vem de fora da igreja. E nós precisamos, como cristãos, né, estar blindando a nossa família, a nossa própria vida, a nossa própria juventude, para entender que nós somos salvos para as boas obras, mas não fazemos as boas obras para a salvação. Nós fazemos as boas obras porque somos salvos. A minha vida é santificada. Tudo isso representa o ponto central do Evangelho, que Deus salvou e Ele tem poder para transformar o meu caráter e para me fazer a semelhança de Cristo. Então, glória a Deus por isso. Irmãos, o verso 14 diz assim, então, para a gente mostrar que Deus não é injusto. O verso 14 diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Esse que diremos na carta aos Romanos já aparece várias vezes. No capítulo 3, verso 5 dessa carta, só por critério de tempo mesmo, Paulo já argumentou ali com aqueles irmãos gentios e judeus que Deus seria justo em aplicar a sua ira. No capítulo 3, verso 9, Paulo mostra que Deus seria justo por aplicar a sua ira, porque judeus e gentios, os dois povos ali presentes naquele cenário, né? Todos os povos são depravados. Vocês lembram que a depravação é o ato final do abandonar, do deixar aos seus próprios prazeres. Existe um nível de pecado que o ser humano ele comete, que Deus lava as mãos, é Deus que lava as mãos. E a depravação é esse ápice do afastamento de Deus. Vivam por suas próprias obras, vivam por suas próprias vontades. Paulo deixa isso bem claro ali, que judeus e gentios são depravados. Paulo mostra que diremos, a outra expressão de Romanos 3, verso 9, que é que se pode concluir? Que diremos em Romanos 4:1? Que diremos quanto a Abraão, que recebeu a justiça porque creu, não foi pelas obras dele? Que diremos, capítulo 6, verso 1? Que diremos diante dessa graça que nos aperfeiçoa? Que diremos diante dessa salvação que Deus nos deu? Ela é de graça, mas nós continuaremos a pecar para que a graça aumente. Verso 7 diz assim, capítulo 7, verso 7 diz assim: que diremos diante desse argumento que a lei é santa, que a lei serve como um aio, ela serve como um referencial, nós não vamos conseguir cumprir a lei, mas a lei é santa. E o que é que nós precisamos então diante dessa lei santa, já que nós não conseguimos cumpri-la? Nós precisamos de graça. Que diremos diante da obra da salvação de Deus, do conhecer e do glorificar, da salvação do início ao fim? Esse texto eu quero ler com os irmãos. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí em Romanos 8, verso 31, e veja se isso não tem harmonia com aquilo que o pastor Roberto pregou agora pela manhã. Veja aí no verso 31. Tem muitas pessoas que estão utilizando esse texto hoje, distorcendo nas escrituras sagradas, mas esse texto está falando quanto à salvação. Veja aí, irmãos, esse é um outro que diremos de Paulo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são essas que o apóstolo está se referindo? É o carro novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu terei aquele namorado
porque se Deus é conosco, quem será? É sobre essas coisas que Paulo está falando? Não. Anteriormente ele explica que coisas são essas. Veja no verso 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A oração é do Espírito e é de Deus, e Ele intercede pela igreja. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. A palavra aqui decreto é bem interessante, ela é judicial, né? Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o chamado de Deus. Primeiro ele conhece, e aos que predestinou, e aos que estavam no seu plano eterno, na organização do seu plano, também o chamou. Chamou é que ele está chamando os crentes ainda hoje, no tempo de Paulo e ainda hoje. E os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Todas essas palavras aí, esses verbos, esse elo aí é chamado de elo da doutrina da salvação. Paulo foi muito feliz, o Espírito Santo foi muito feliz, porque todos os verbos no grego aqui estão num tempo verbal perfeito, mais que perfeito, e eles estão acontecendo e trazendo implicações futuras. Eles estão acontecendo e acontecerão sempre. Então o que é que Paulo estava dizendo nesse tempo verbal perfeito, dessas coisas que estão acontecendo e acontecerão sempre? A salvação completa dos crentes, a perseverança dos santos, a chamada de Deus da sepultura, a justificação, que é o ato de Deus declarar justo, a santidade, que é o quesito de Deus nos transformar de glória em glória todos os dias, a condução por toda a nossa vida e o assentar com Cristo para reinar com Ele na eternidade. Então está explicado aqui. Que é que diremos, pois? É isso que Paulo está dizendo, diante dessas coisas. Se Deus, no seu conselho divino, decidiu salvar a Jussara, que é que diremos, pois? O mesmo Deus que decidiu salvar no seu conselho divino, com certeza Ele tem poder suficiente para colocar Jussara reinando com Cristo na eternidade, irmãos. Então Ele não é injusto, Ele é bom, Ele é misericordioso, porque Jussara e tantos outros estariam como, e Adão e Eva, os nossos primeiros pais, poderiam estar agora fulminados, mortos por causa dos seus pecados. Que Deus seria esse, né, irmãos? Olha como isso é ofensivo. O pastor Roberto disse que essa mensagem ofensiva realmente hoje tem sido substituída pelo politicamente correto. Olha que coisa difícil, né? Deus dizia assim: Adão, não faça isso, porque no dia que você fizer, qual foi a palavra que ele utiliza, Moisés, ali? Gênesis? Certamente morrerá. Deus disse que certamente morreria. Morreu, irmãos. O que é que estaria ecoando na história da salvação? Nós temos aqui um representante, Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que decidiu viver livremente em seus próprios pecados e delitos. E nós temos aqui um Deus fraco, que disse que certamente morrerá, mas permitiu que Adão estivesse aí vivendo e fazendo o que ele quisesse, longe da comunhão com Deus, comendo inclusive da árvore da vida e vivendo eternamente sem comunhão com Deus. Qual é a primeira pergunta dos nossos catecismos históricos? Do Westminster, o Batista também diz: por que Deus criou o homem? Qual o propósito da criação do homem? Está lá a resposta: o propósito da criação do homem é para que ele glorifique a Deus e goze de Deus sempre. Olha a incoerência que seria Adão viver uma vida à parte de Deus com Eva. Vamos pecar ainda mais. E Deus, rapaz, eu amo demais, eu não vou intervir. Isso só é pago, irmãos, com Cristo. Só Ele podia suportar a tamanha ira de Deus, porque nem Adão, nem nenhum de nós poderíamos receber esse peso da ira de Deus. É doloroso demais Deus dizendo: agora sim eu imputo a minha justiça sobre o meu filho, você está recebendo o peso da minha mão. Eu estou aqui como um justo juiz, mostrando para Adão e para todos os seres humanos que eu não sou um Deus imoral, profano e insano. Eu sou justo, meus irmãos. Cristo, mas quando Ele ressuscita, Ele também traz essa imputação para nós. A nossa morte Ele morreu, mas a sua vida Ele nos deu de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Então, o que diremos aqui do verso 3, do verso 9, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo
dão base suficiente para a gente mostrar que Deus não é injusto. Quais são essas bases? Deus é justo em aplicar sua ira, Deus é justo porque só há judeus e gentios depravados, Deus é justo porque mesmo todos os seres humanos sendo depravados, Deus justificou a Abraão, colocando sobre ele obras de justiça. Deus, ele aperfeiçoa por meio da sua graça os seus membros para que eles sejam santos. Deus, ele tem uma lei extremamente santa, mas ele dá graça para o seu povo, ao ponto de Paulo dizer: o meu corpo, ele ainda está escravo da lei, mas a minha mente está escrava de Cristo. Então, o capítulo 8, então, fecha esse elo aqui, irmãos, esse argumento final para dizer o seguinte: se Deus é por nós, quanto à salvação, se aquele que ele chamou lá na eternidade, ele vai glorificar no futuro, que diremos? Quem acusará os eleitos de Deus? Então, os argumentos aqui são suficientes para isso. Irmãos, me permitam ver com vocês esse texto de Êxodo. A segunda coisa aqui, o porquê Deus é misericordioso. Primeira coisa, porque ele é injusto. Dependentes da misericórdia, porque Deus é justo. Perdão, não é injusto. Deus não é injusto. Segundo argumento que Paulo coloca aqui, dependentes da misericórdia, porque Deus é compassivo com quem quer. E a lembrança dele aqui é Êxodo 33, 19. Vocês podem acompanhar esse texto comigo? Êxodo 33, 19. Dependentes da misericórdia, porque Deus é compassivo. É o segundo ponto. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Paulo está citando Êxodo 33, 19 aqui, quando ele diz em Romanos, como ele mesmo disse, pois disse a Moisés, e o verso 15 vai falar sobre isso, e ele termina no verso 16 dizendo: pois isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Resumindo os versos 15 e 16, a salvação não depende de nós, depende de Deus, e Deus não é injusto, e Ele não vai salvar a todos, porque Ele vai salvar quem Ele quiser ter compaixão. Vocês lembram do que acontece aqui em Êxodo, capítulo 32? O povo está naquela idolatria. Moisés vai ao Sinai, ele volta com as tábuas da lei, e quando ele está lá, ele chega no arraial, o povo está glorificando a quem mesmo? A Deus? Não, ao bezerro de ouro. Deus, ele promete em Êxodo 32 que vai destruir todo mundo. E essa antropopatia é esse termo teológico que diz que as escrituras, tentando argumentar sobre as emoções de Deus, embora os sentimentos de Deus sejam superlativos, não são comparados aos nossos, aqui é como se Deus dissesse: e agora o que farei? Claro que Deus não está dizendo isso, é a tentativa de pensar o que Deus poderia estar sentindo. Os teólogos dizem isso. E aqui Deus diz: agora eu vou destruir esse povo porque estão adorando o bezerro de ouro. Agora eu vou destruir Adão porque pecou. Imagine se o plano de Deus não tivesse sido antes estabelecido. Os cenários e os eventos humanos colocariam Deus à mercê dessa bondade humana, dessa justiça humana. Mas não é assim que acontece. Deus está provando o coração de Moisés, e ele chega ali para Moisés e diz: eu vou destruir tudo. Aí Moisés diz: não, Senhor. Olha, Deus diz que vai destruir tudo, e Moisés é que é o misericordioso, é o compassivo. Aí Moisés diz: Senhor, como é que as outras nações nos verão? O Senhor tirou o teu povo com o braço forte do Egito, e agora estamos aqui nesse deserto, e o que é que as pessoas dirão? Dirão: Deus foi lá e salvou aquele povo para deixá-los morrer aqui no deserto, é isso, Senhor? Aí o autor sagrado Moisés diz, muda o cenário e diz assim, aí Deus disse: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou ser misericordioso. Estava bom demais para Moisés isso. Deus prometeu que estaria com ele e que não destruiria toda a nação de Israel. Estava o suficiente, mas Moisés é um pouco mais ousado. Mas até isso é graça de Deus, é porque Deus queria que Moisés fizesse isso. Aí Moisés disse: Senhor, já que aconteceu isso aqui, coisa dessa, não era para todo mundo estar morto, mas estamos vivos, inclusive eu, mostra-me a tua glória. Aí o que é que Deus diz? Não, você não consegue, porque a minha glória é demais para você, mas eu vou mostrar um pouco de mim, vou me revelar um pouco para você. Eu vou sim, Moisés. Deus atendeu as orações de Moisés, e nós não sabemos orar. Quem intercedeu por Moisés? O próprio Deus.
Deus perdoou as iniquidades de Israel, porque eram para todos não serem salvos, mas Deus disse que estaria com eles. E acima disso, Deus ainda disse: eu vou revelar um pouco da minha glória para vocês. Irmãos, é isso que acontece com a igreja. Deus nos mostra compaixão, sim, mas Deus também nos mostra poder e glória. É isso que está acontecendo aqui com Moisés. Ele vai ter um pouco do vislumbre da glória de Deus, e o argumento final que Deus utiliza é esse: eu vou fazer tudo isso. O que? Ter misericórdia, não destruir, salvar, interceder, se compadecer, estar junto, estar perto, caminhar sempre e ainda revelar-me, iluminá-lo, conduzi-lo com quem eu quiser. Então Deus é misericordioso. Nessa manhã, irmãos, nós não podemos sair daqui dizendo: que Deus injusto por não salvar a todos. A gente tem que sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, muito obrigado, porque poderia estar tudo estava perdido, mas o Senhor deu graça e misericórdia para o teu povo e para a tua igreja. Amém, meus amados irmãos? E o argumento final dele aqui, além de Deus ser misericordioso e de Moisés ter clareza, e o apóstolo Paulo também, vejam como esse argumento é interessante de Moisés, e como Paulo, né, como alguém, irmãos, avancei um pouquinho, né? Olhei agora, vou finalizar então. Vejam aí o que é que diz o capítulo 9 de Romanos, verso 2: tenho grande tristeza e contínuo ardor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Não sei se os irmãos estão percebendo a semelhança de Paulo com Moisés. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair daqui. Se o Senhor não for para ter misericórdia e compaixão de todos, não nos deixe sair daqui. Eu mesmo trocaria a minha salvação, verso 2 de Romanos 9, por todos de Israel. Mas Deus diz o que? No final: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser e me compadecerei de quem eu quiser. Então faz parte do projeto de Deus, e a gente precisa descansar nisso, que a eleição é a escolha de Deus de alguns para a eternidade, ponto final. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esses são os argumentos bíblicos, e a gente vai descansar, e agora a gente vai viver para a glória de Deus, e agora a gente vai se dedicar ao Senhor, e agora a gente não vai ficar preocupado quem é o eleito ou quem não é. A gente vai pregar o Evangelho porque é ordem de Deus. O Lucas me fez essa pergunta ontem: se Deus já sabe quem são os dele, por que a gente vai pregar o Evangelho então? Porque é ordem de Deus. Ele disse que a igreja pregaria o Evangelho a todas as nações. Então nós somos um povo transformado, e nós vamos pregar por obediência. Segundo, por serviço, porque é um privilégio servir a Jesus. Terceiro, porque nós temos a esperança bendita da volta de Cristo, e é por isso que nós pregamos o Evangelho, mesmo nós não sabendo quem são os eleitos, e Deus tendo o seu povo, a sua igreja, os seus salvos, tendo misericórdia de alguns, segundo Moisés, segundo Paulo. Mas nós faremos a nossa missão, porque é vontade de Deus isso. E ele termina mostrando que Deus inclusive mostra o seu poder. A não eleição, irmãos, evidencia então a justiça de Deus. Nós não acreditamos na dupla predestinação, como os hipercalvinistas falam, que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para o inferno. Deus não escolheu ninguém para o inferno. O inferno é consequência da desobediência humana. Os vasos de desonra apresentados em Romanos 9 em diante são tolerados por Deus, mas os vasos de honra são criados por Ele. Os vasos de desonra Ele tolera, mas os vasos de honra Ele edifica. Os salvos Deus salva, mas os não eleitos Ele tolera. Tolera para quê? Para que no dia final eles experimentem o mesmo poder e a mesma justiça que o Filho de Deus experimentou. Então isso é a exaltação da sua justiça. Deus é dependente da misericórdia, porque Deus não é injusto, Ele é compassivo, Ele exalta o seu amor, mas Ele também exalta a sua justiça. Está em harmonia. E o apóstolo Paulo vai dizer no verso 17 e 18 que a Escritura disse a Faraó: para isso mesmo eu levantei, para em ti mostrar o meu poder. Veja, as pessoas ficam aqui questionando a figura de Faraó e se esquecem de olhar para mostrar o meu poder, para mostrar a minha justiça.
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. O que é que Paulo está fazendo? Ele está fazendo o que um pregador dos nossos dias, expositor das Escrituras Sagradas, faria e faz. Paulo pega o argumento no Antigo Testamento e mostra o compadecer e o ter misericórdia de quem quer. Paulo diz no Novo Testamento como ato inspirado de Deus, como registro sagrado de Deus, versos 14 e 15, compadecer de quem quer. Então isso vira escritura, tanto no Antigo e no Novo. E Paulo, como um pastor, ele aplica para os seus dias. Então, como é a salvação para os nossos dias? Deus não é injusto por não salvar todos. Por quê? Porque a Bíblia diz assim no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim no Novo Testamento, e eu, como pastor, sou comprometido com as Escrituras Sagradas de explicar a doutrina bíblica. Então o meu final logo é assim. E eu encerro o meu argumento, porque em outras passagens, irmãos, nós vemos ali em Romanos capítulo 1, 24, que Deus abandonou mesmo os seres humanos nos seus desejos ardentes. Em Romanos 1, 26, ele disse que Deus entregou os seres humanos às suas paixões desonrosas. No capítulo 1, 28 de Romanos, diz que Deus entregou os seres humanos em sua mentalidade condenável. O que é que Paulo está relembrando então, irmãos, com essas situações? É que ele está dizendo, irmãos, eu não sei porque o escândalo na igreja, quem sabe, dessa doutrina da justificação pela fé, dessa doutrina da eleição, porque ao passo que eu fui escrevendo essa carta, ao passo que a história de Deus foi sendo revelada, sempre foi isso que Deus fez. Ele sempre mostrou seu amor para com alguns e ele sempre mostrou sua justiça para com todos. Então Deus já mostrou esse argumento da justiça exaltada em Romanos capítulo 1, verso 24, em Romanos capítulo 1, verso 26 e em Romanos capítulo 1, verso 28. Então vocês não precisam temer a essa doutrina, porque ela não é uma doutrina nova, ela é uma doutrina antiga, eterna. Ela flui do trono da graça e ela chega aos nossos dias, e Deus ele faz isso. Ele endureceu o coração de Faraó, mas ele não é injusto. Ele aplicou a sua justiça. E como foi que ele aplicou a sua justiça? Ele escolheu uma figura, Faraó, mas ele também fez isso lá no passado com as pragas. Ele fez isso também lá no passado, aplicou a sua justiça a todos, quanto toda a humanidade. Vocês veem que o cenário de Noé e a família dele é bem catastrófico. O povo fora da arca, todo mundo dizendo: Senhor, misericórdia, Moisés, o seu Deus é verdadeiro. E só as águas estavam matando todo mundo, mas as águas também estavam exaltando a arca e a família de Noé, amados irmãos. O amor de Deus está presente na arca e na família de Noé, e a justiça de Deus está sendo revelada a todos. Então isso não deve trazer constrangimento ao nosso coração ou exclusividade, mas isso é doutrina bíblica. Quando Josué chega ali, por exemplo, nas batalhas e peregrinações, por exemplo, da entrada nas terras prometidas, a morte de todos aqueles povos, Saul ousou a desobedecer a Deus em algumas situações e não matou todos, deixou alguns vivos daqueles que não estariam nesse propósito. E o que é que aconteceu? Infelicidade e desgraça para Israel. Então, irmãos, o argumento aqui é que Deus ele sempre mostrou a sua justiça, ele sempre mostrou, e ele fez isso de forma global, geral, mas ele também sempre demonstrou o seu amor e a sua misericórdia para com o seu povo. Eu termino, irmãos, esse sermão de hoje mostrando o porquê Deus então não salvou a todos, por esses 4 argumentos. Porque Deus não salva a todos. Deus não salva a todos porque Ele salva os dependentes da misericórdia dEle. E os dependentes da misericórdia são aqueles que acreditam que Deus não é injusto, porque a palavra de Deus chegou aos seus corações de forma poderosa pelo próprio Espírito Santo. Os dependentes da misericórdia são aqueles que desfrutam da compaixão de Deus. Os dependentes da misericórdia são aqueles que sabem da justiça de Deus e a exaltam, mas também eles se saboreiam no amor de Deus. E quais são as aplicações então para nós, os jovens aqui congregacionais, a igreja de Cupira? A primeira aplicação que eu tenho é essa, irmãos: diante da soberania de Deus, nós precisamos ter humildade. Tem muitas pessoas dizendo que eu não concordo com isso. Não concorda com o quê? Com a Bíblia, com as palavras de Deus, com os argumentos históricos, com a inspiração, com a influência do Espírito Santo. Nós precisamos ter humildade, irmãos. Deus não é injusto. A escolha de Deus evidencia o seu amor, não a sua injustiça. Tudo que foi exposto aqui nessa manhã é doutrina bíblica.
Nós precisamos, irmãos, ser compassivo também com outras pessoas, porque nós não sabemos quem são aqueles que Deus vai salvar, mas nós somos obedientes em pregar o Evangelho para aqueles propósitos que eu estabeleci antes, e nós temos a certeza que Deus vai ter compaixão ainda de muitas almas no nosso tempo, e o principal instrumento para que essas almas saiam desse estado de condenação é a mensagem do Evangelho. Ela precisa ser anunciada para que outros creiam. Então tenhamos humildade, saiamos daqui, a gente não vai talvez entender tudo, mas a gente tem que ter o nosso coração humilde e dizer, não, Deus, Ele sabe, se Ele não salvou a todos, Ele tem um grande motivo para isso. Louvado e bendito seja o seu nome. Ainda hoje a gente tem que saber que Deus também entrega pessoas à dureza do seu coração. Pode ser que aquele que ainda não é, que não foi, é porque esteja entregue em suas próprias paixões e delitos. Esse seja talvez a explicação de tantos castigos, decepções, angústias, desgraças, turbulências, falsas doutrinas, falsos profetas, falsas igrejas, essa falsa segurança. Talvez esse seja o argumento. Ainda hoje Deus entrega a dureza do coração. E por fim, a graça de Deus não depende dos nossos esforços, mas de Deus. Foi a misericórdia de Deus que nos habilitou a sermos pecadores redimidos. Foi por vontade de Deus e esforço de Deus que nós fôssemos salvos. O Evangelho foi pregado aos gentios ali em Roma por providência de Deus. O Evangelho não dependia do que os judeus daquela igreja ou os que os gentios daquela igreja pensavam ou o que eles queriam, mas dependiam do Filho de Deus alcançar, do alcance dos filhos de Deus. E Deus, Ele é misericordioso, irmãos, porque ainda hoje Ele conhece pessoas, Ele predestina, Ele conhece, chama, predestina, justifica e glorifica pessoas, e nós descansamos na sua providência. Que Deus nos abençoe. Eu posso orar por vocês nesse momento?